O governo americano já liberou aí que existem raças alienígenas, já liberou um monte de documentos nos últimos tempos justamente sobre isso. Nem vou falar sobre esse assunto aqui, porque você acha milhões de vídeos falando isso aqui no YouTube. O que eu vou falar aqui é que ainda tem muita coisa para aparecer, principalmente sobre as almas encarnadas aqui no plano terrestre e que são advindas de outras dimensões, principalmente de outras raças alienígenas. E no caso, eu sou uma delas. Gente, eu sei que parece doideira, né? Por isso que eu não falei sobre isso antes. Na verdade, isso começou em 2001 para mim, a primeira vez que eu tive contato com essa afirmação. E depois disso, eu tive 3 confirmações. É justamente isso que eu vou contar aqui. Né? Quem me deu essas confirmações, como é que eu fiquei sabendo disso, como é que foi aceitar essa história toda, porque eu vou falar para vocês, não foi muito fácil. Eu demorei muitos anos para entender e para aceitar. E quando a gente fala de encarnação, que você é um ET, não quer dizer que eu seja um ET de fato. Fisicamente falando, eu sou uma humana. Mas, assim como eu, muitas pessoas também são essas Star Seeds, a semente das estrelas. E eu vou explicar isso tudo para vocês agora. Para quem não me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Andréa Pavlo, eu sou psicóloga publicitária, analista junguiana com mais de 25 anos aí de clínica, trabalho com arquétipos, pontos cegos, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse canal. E abrindo também alguns temas aí que são um pouco controversos, como essas histórias que flertam com a espiritualidade, principalmente flertam com essa mudança de paradigma que está chegando aí pra gente. Eu gosto muito de falar sobre isso, então vou trazer, vou trazer. Se você ficou até aqui, é porque você não tá achando isso tão doido quanto parece. Porque eu acho que na chamada, há 20 anos atrás, eu já ia tirar do vídeo. Porque eu falo, meu Deus, né? A pessoa tá maluca falar um negócio desse. Só que existem evidências que foram aparecendo ao longo desses anos. E eu quero falar para vocês justamente por que e como isso aconteceu. As confirmações que de fato eu recebi, né? E como é que eu vim parar aqui, entendeu? Como é que isso fez com que eu me entendesse realmente como pessoa. Eu vou contar um pouquinho da minha história, que é para vocês entenderem da onde que isso veio, tá? E principalmente o porquê que isso veio. Eu sei que isso parece loucura, né? E quando falaram isso a primeira vez para mim, eu não acreditei, eu achei que fosse bobagem. Mas eu tive 3 confirmações depois disso, né? Então, aquilo começou a fazer um sentido, não só confirmações de pessoas, mas confirmações minhas também que eu vou contar ao longo dos próximos vídeos também, porque esse assunto vai render muita coisa, tem muita coisa que eu gostaria de contar aqui para vocês. Mas eu tive confirmações de pessoas e eu vou contar quem são essas pessoas e como que elas confirmaram isso para mim. Mas vamos à história. Em 2000, eu fiz um treinamento com um terapeuta renomado que está sempre aqui no YouTube, está sempre nas redes sociais. Hoje ele cresceu muito por conta da pandemia, que é o Tadashi Kadomoto. E ele é um terapeuta já há muitos anos, sei lá, mais de 40 anos talvez. E ele trabalha com leader training, né, que é um treinamento que você faz durante 3 dias. Muitas pessoas já fizeram. Quem se interessa por essas coisas geralmente já fez esse treinamento. Eu fui fazer esse treinamento porque eu vinha de um processo de depressão muito forte e isso era uma coisa que podia me ajudar a começar a sair. De fato, né, quando eu fiz o leader training, foi ali que eu comecei a flertar com o mundo do autodesenvolvimento. Gente, era o ano 2000, não era o ano 2020, cheio de coach de internet, não tinha nada, tá? Era tudo mato mesmo. O que aparecia a gente fazia, porque a gente não sabia da onde que podia vir. Então, eu já tinha estudado algumas coisas sobre espiritualidade, eu gostava do assunto, mas esse treinamento era psicológico. Eu cheguei lá com uma depressão muito forte, e aí fiz o treinamento. Quando eu saí, eu comecei a realmente ver, perceber o mundo de um jeito diferente. Não foi a cura, tá? Não foi. Na verdade, a cura demorou muitos anos depois disso, mas foi o começo. Foi no momento em que as coisas se abriram. Conheci o Tadashi, depois do segundo treinamento dele, eu decidi que eu queria fazer psicologia. Fui para a faculdade de psicologia e continuei estudando, inclusive com ele mesmo. Então, teve um dia que ele estava dando um curso, que ele faz esse curso até hoje, que é de formação, né, como terapeutas, nesse sentido, de regressões e tudo mais, não de regressões vidas passadas, mas de regressões para esse plano. E o Tadashi é um cara que é muito espiritualizado, né? Então já estudou muita coisa.
Esse treinamento, gente, o primeiro módulo que eu fiz na época, ali foi em 2002 mais ou menos, eram 10 dias na selva, né? Da selva brincando, né? Era um hotel, tudo, tinha uma estrutura. Mas eram 10 dias muito dentro da natureza, falando de espiritualidade, fazendo processos de cura, inclusive processos bem difíceis de cura. E foram 10 dias nisso. No começo, nos primeiros dias, o Tadashi virou e falou assim: olha, a gente tem dois ETs aqui, né, que estão aqui dentro da sala tal, mas eu não vou falar quem é, vou falar só no final, 10 dias depois, gente. E todo mundo começou. Até eu tenho uma amiga, Fabiana, que ela liderou um movimento, vamos descobrir quem são os ETs, que ele dizia justamente que eram pessoas que eram espíritos que não encarnar, que não eram da Terra, né? Eram espíritos que tinham vindo de outro lugar para ajudar a equilibrar a energia do planeta. A gente passou vários dias, né? Quem é? É fulano, é ciclano, é não sei quem. E no final, essa minha amiga Fabiana virou e falou assim: não, Tadashi, pelo amor de Deus, você tem que dizer quem são os dois ETs. E aí foi o que o Tadashi falou: você tá dormindo com um, porque a gente dormia no mesmo quarto, eu e a Fabiana, e você não sabe quem é que é o ET que tá dormindo com você? E aí era eu. Sinceramente, naquele primeiro momento, tá bom. Eu não entendi nada. Primeiro que eu não sabia o que era isso, né? Eu não tinha entendido o conceito. Eu achei que era uma coisa religiosa na época. Falei, isso tem nada a ver comigo, isso é uma besteira. Não dei muita bola para isso, na verdade. É, mas fiquei carregando isso meio como uma brincadeira. Eu sou um ET. Aí todo mundo falava que eu era um ETzão, e não sei o quê. Então ficou uma brincadeira. Bom, é, algum tempo depois, eu tive outras experiências que eu vou fazer um vídeo aqui nesse canal contando essas experiências, porque elas são muito longas. Se eu for botar tudo aqui nesse vídeo, vai ficar gigante e não vai dar. E eu comecei a desconfiar que talvez essa história tivesse certa. A primeira vez foi quando eu fui conversar com a minha terapeuta, uma analista junguiana, que até foi ela que me levou para o mundo de Jung, né? Foi por causa dela que eu fui fazer pós-graduação em Jung, fui estudar profundamente ele. E quando eu falei essa história para ela, ela falou: tá, é verdade, não, você é mesmo. Eu falei: como assim eu sou mesmo? E aí ela me explicou pela primeira vez o que era esses ETs, né? O que é essa alma ET? Na verdade, isso se chama Star Seeds, né? Ou Semente das Estrelas. São almas, espíritos que vêm de outras dimensões originalmente e que escolhem de alguma maneira reencarnar na Terra para ajudar no equilíbrio do planeta. Então, essa é a definição, tá? Teoricamente, né, uma Starseed ela não precisa fazer nada, ela só precisa existir. Né? Ela tem que estar encarnada, vivendo a vidinha dela, e o fato dela estar encarnada, vivendo a vida dela, faz com que as coisas se reequilibrem naquele entorno. Mas depois eu descobri algumas outras questões sobre as Starseeds, principalmente quando eu descobri um livro sobre isso. Então, mais ou menos em 2006, eu descobri que tinha um livro de uma escritora inglesa, né, que tinha escrito esse livro em 1976. E ela entrevistava, porque ela fazia, na verdade, regressão de memória e regressão é, de vidas passadas com algumas pessoas. E ela começou a pegar muito esse padrão de Starseeds, né, de pessoas que não tinham uma origem terrena. E ela escreveu um livro sobre isso. Esse livro, gente, eu vou falar aqui o nome para vocês: The Part of Human Incarnated Angel and Starseed. Ou falando justamente sobre. Na verdade, ela é americana, tá? Estou lendo aqui que ela é americana. Eu achava que ela era inglesa, mas o livro ela é em inglês, né? Que ela trabalhava com terapeutas de regressão de vidas passadas de 96. Então, ela escreve sobre anjos encarnados e sobre starseeds, que são seres que diferem um pouco das características de pessoas humanas, que trazem umas outras características e que apareciam muito dentro da questão dela, dentro do consultório dela. Na verdade, existe um outro livro, que é de 76, que é do Brad Steiger. Esse livro que eu falei, da Margaret Donner, tá? Para quem quiser pesquisar, até coloquei aqui para você. E aí, vou colocar aqui o da Margaret, e vou colocar aqui o God of Aquarius, que eu devo achar aí, do Brad Steiger, de 1976. Eu me lembro que na época, ali em 2006, meu inglês não era muito bom, e eu comecei a ler esse livro aqui, mas eu não li até o final, porque eu tinha muita dificuldade de ler inglês, então aquilo ficava assim, puxando, puxando, e eu acabei não lendo inteiro. E esse livro também, que fala muito sobre vida extraterrestre,
sobre fenômenos desconhecidos, e foi ele que popularizou o termo Starseed, semente das estrelas. Então, tem um fundamento, algumas pessoas já falaram sobre isso, Tadashi não tirou isso das vozes da cabeça dele. Era isso que eu queria colocar aqui para vocês. Vem as Starseeds, né? As pessoas que vêm com essa função, digamos assim, de ajudar a humanidade e tal. E dentro do livro dela, o que ela vai colocar? Eu vou ler aqui para vocês. Espiritualidade muito independente, não se prende a religiões. Isso é uma característica muito forte minha. Eu já fui em todas as religiões possíveis e imagináveis. Eu vou em qualquer lugar que você falar para eu ir. Eu gosto de conhecer, mas eu não gosto de dogmas, né? Eu não gosto de... Quando começa aquela história, não, mas tem que... Tá, mas tem que por quê? Né? Ah, mas você tem que fazer tal coisa por causa da religião. Tá, mas por que eu tenho que fazer isso? Me explica, né? Se fizer sentido para mim, eu faço. Então eu não gosto das entre aspas, tá, gente? Eu vou colocar entre aspas para não ficar uma coisa pejorativa, mas eu não gosto dos dogmas, das invencionices humanas em cima da religiosidade. Eu sei que não é assim que muita gente vê, tá? Mas na minha concepção me parece muito isso. Sabe? Eu preciso ter tal coisa para ter tal coisa, para ser tal coisa, para ter. Sabe? Eu acho que é muito empecilho para você chegar no fim das coisas, que é Deus, né? Que é a força do universo. Uma das características que na época identifiquei muito foi o fato de ser muito sensível, muito profunda com as coisas, né? Então são pessoas mais profundas, mais sensíveis. Elas não conseguem falar das coisas superficialmente, né? São pessoas que têm muita sensibilidade ao ambiente onde elas crescem, ao ambiente que elas vivem, às pessoas com quem elas conversam. Então tem uma abertura muito grande, né? Tem um ponto de toque muito grande. Então, energeticamente, são pessoas que se cansam muito fácil com o social, se cansam muito fácil com energias não muito legais. Então, tem alguns lugares, por exemplo, hospitais, que eu tenho muita dificuldade de andar. Não é que eu não possa ir, eu vou. Só que eu tenho que chegar em casa, tomar um banho, dormir, assim, um dia inteiro para me recuperar. E shopping center, gente, shopping center, vocês acreditam? Eu amo no shopping center, não é esse o problema. Só que ficar olhando vitrines me traz muito uma energia, eu não sei, principalmente quando o shopping tá cheio, eu começo a ficar muito irritada, então é uma coisa que eu também tenho dificuldade. Amo a tecnologia, por quê? Né? Você é uma Starseed, você veio de um momento, de um lugar que tem muita, né? Que a tecnologia que a gente tem na Terra parece brinquedo de criança. Então, qualquer coisa que apareça, né, qualquer coisa nova que apareça, que é meio estar mais perto, né, da sua própria realidade, né? Isso é tudo num nível inconsciente, tá, gente? A gente não tá falando aqui de coisas que aí eu acordo de manhã assim, ai, porque quando eu estava no meu planeta, não é assim, tá? Então a gente fala de questões inconscientes que aparecem, é por isso que são estudos, né, que são feitos sobre isso mesmo. São pessoas que duvidam muito das coisas, principalmente quando são coisas que não têm explicação. Então, se eu viro para você falar, olha, você tem que fazer acordar cedo. Ah, você tem que acordar cedo. Mas por que eu tenho que acordar? Ah, porque é assim. Porque acordar cedo é bom. Tá, mas é bom por quê? Né? Se você me der um catálogo me explicando por que acordar cedo é bom, capaz de eu achar legal acordar cedo. Agora, se você falar que é só assim que eu não vou aceitar. Né? Então, são pessoas que não aceitam as coisas por si só. Elas precisam de explicações, elas precisam de aprofundamento, elas precisam entender o que é que está acontecendo. Tem muita sensação de não pertencimento em muitos momentos, apesar disso depender um pouco do grau de consciência da pessoa. Então, quando a gente tem a nosso propósito muito forte, o que eu estou fazendo aqui? Ah, eu estou fazendo isso, isso, isso. Eu estou ajudando as pessoas assim, assim, assim. Eu estou entregando meu trabalho assim, assim, assim. Esse senso de não pertencer não fica tão pesado. Mas quando a pessoa está muito distante, então ela foi trabalhar numa coisa que tem nada a ver com o que ela veio fazer aqui, ela vive de uma maneira que não tem nada a ver, né, com a missão dela na Terra, aí ela vai sentir um senso de falta de pertencimento muito grande, como se tivesse um chamado o tempo todo, alguma coisa estivesse chamando ela o tempo todo. Eu sei porque em momentos que eu trabalhei com outras coisas, eu estava em outra situação, eu me sentia também muito assim. E uma característica não é necessariamente assim, mas a Margaret, né, ela pegou muito dessa informação e ela trouxe isso como quase 100% das vezes não tem filhos. Por quê? Filhos geram karma, né? E como são
almas, espíritos que encarnam para depois irem embora e não voltarem mais, né? A ideia é, se eu não precisar voltar, eu não vou voltar. Então, deixar filhos deixa karma, deixa genética, deixa continuidade. Então, são pessoas que geralmente já vêm meio com essa ideia de eu não quero filhos. É interessante isso, porque na época ali que eu li esse livro, isso me chocou um pouco. Eu falei, não, mas eu quero filhos. Depois eu amadureci a ideia e percebi que eu não queria, né? E eu até falei, nossa, ainda bem que eu não tive, porque eu, assim, eu ia ser uma excelente mãe, mas não é o que eu tenho que fazer, né? Tipo, eu sabia que eu ia estar no lugar errado, eu sabia que eu ia me dedicar para essa criança, tudo, ia gerar karma com essa criança, e não era isso que eu queria. Então, essas são algumas características das Star Seeds. Agora, eu falei para vocês que eu tive mais. Eu tive, na verdade, três confirmações, né? Então, a primeira confirmação foi o Tadashi, que falou, depois eu fui conversar com o Tadashi novamente, tá? Teve uma outra confirmação, que depois eu vou falar para vocês, vou trazer isso num outro vídeo, que foi uma confirmação minha mesmo, comigo mesmo, foi quando eu tive contato através da medicina, através da ayahuasca, tá? Então depois eu vou contar essa história, porque ela é muito longa, profunda e tal, então eu quero explicar as coisas direito. E alguns anos depois, mais ou menos ali em 2010 talvez, eu fui a um médico, né? O médico ele chama Dr. Cascapeira, ele tem até canal aqui no YouTube, eu acho. E ele é um médico funcional, né? Na época era ortomolecular, agora chama funcional, mas ele estuda a medicina nesse lugar de saúde, não de doença. E eu fui fazer uma consulta com ele, uma consulta que durou 2 horas na época, e a gente conversou muito sobre isso. E ele falou: Não, você já te falaram que você é uma alma que não é desse planeta? E aí eu tive a terceira confirmação. Falei: Não, realmente, né? 3 pessoas totalmente diferentes, vindo de realidades muito diferentes, tal. Dizerem isso é porque realmente deve ter alguma coisa aí. Foi aí que eu fui ler os livros também, fui reler alguns livros, fui tentar entender tudo isso de um ponto de vista um pouco mais científico. Uma das características, né, das Star Seeds, a gente é muito científico, né? A gente gosta das coisas que são comprovadas, a gente gosta das coisas que são que tem alguma coisa mais prática para colocar. Só que existe muita coisa, gente, que ainda não tem explicação. Então a gente tem que andar muito nas ciências para começar a entender isso. Então vamos pegar o exemplo dos OVNIs, então aparições que já vem crescendo ao longo dos últimos anos, não é uma coisa de agora, a gente já está vendo, quem gosta desse assunto, que entra, que acompanha, sabe disso. Né? As aparições elas aumentaram vertiginosamente. Eu vou tentar colocar para vocês aqui um mapa de aparições, eu não sei se eu vou conseguir achar. Se eu conseguir achar, eu estou colocando ele aqui para vocês, ó. Tô colocando aqui, mas do número de avistamentos no mapa, né, onde tem esses pontinhos, porque existiram ali avistamentos e, cara, um crescimento enorme. Em São Paulo tem muito, né, Rio de Janeiro, por quê? Porque tem maior concentração de pessoas, então é mais fácil das pessoas verem. Agora, eles aparecem muito no interior, muitas abduções no interior e tudo mais. E na minha concepção, tá, são seres interdimensionais, apesar de terem corpo físico, né? Aquele corpo esquisito, diferente, que tem algumas raças, né? São raças diferentes. E depois eu vou trazer um panorama específico sobre isso. Hoje eu quero falar das Star Seeds, que eu acho que é mais interessante também. Então, quando a gente fala, né, se a gente levar isso para o lado da análise junguiana, o Jung ele fala o seguinte, ele fala de inconsciente coletivo. Então a gente tem o nosso inconsciente pessoal, que é o que a gente carrega desde o dia que a gente nasce, teoricamente, né? Então tudo que vai acontecendo, tudo que a gente vai vendo, tudo que a gente escuta, algumas pessoas dizem que isso dentro do útero já acontece. Eu acredito nisso porque eu já tive vivências também de nascimento, vivências intraútero, em que você tem memórias, que você percebe o que está acontecendo no ambiente. E existe um inconsciente que é comum a todas as pessoas, o inconsciente coletivo, tá? Quando a gente fala assim, nossa, eu tive uma ideia e aí eu não fiz essa ideia e logo depois uma pessoa fez. Mas por que acontece isso? Porque existe o inconsciente coletivo. Então, quando alguma coisa ela precisa estar no mundo, quando uma ideia ela já faz sentido no mundo, ela vai ser captada por alguém que está mais conectado com esse inconsciente coletivo. Ou seja, uma pessoa que está mais pensando, uma pessoa mais introspectiva. Geralmente isso vem
mais desse lugar. E aí, gente, eu vou dar um exemplo para vocês de inconsciente coletivo, para vocês entenderem mais ou menos como é que esse negócio funciona. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, eu pensei assim, uma vez, eu estava entrando numa rua, lá no final da rua tinha uma feira. Eu falei, caramba, cheguei até aqui, agora tem a feira, não dava para ver, porque tinha uma curva assim, então não dava para ver do começo da rua que tinha uma feira ali. Eu falei, eles deviam colocar uma placa no começo da rua, colocando lá, feira tal hora, tal dia. Porque aí, como eu sempre passo aqui, eu vou ver a placa, eu já não vou entrar aqui no dia da feira. Deu o quê? Uns 5, 6 anos, alguém, né, teve essa ideia e implementou essas placas. Ah, ela roubou a minha ideia, a pessoa roubou a minha ideia? Claro que não. Estava no inconsciente coletivo, alguém lá foi e fez. Você já deve ter tido ideias de negócio. Ah, eu vou ficar rica fazendo tal coisa. Eu ficaria rica se eu fizesse tal coisa. E aí, daqui a pouco alguém realmente faz isso e aquele negócio acaba trazendo um resultado muito positivo para a pessoa. É porque as ideias estão no ar, no inconsciente coletivo. Então, o inconsciente, ele evolui junto com a humanidade. Né? Se a gente não estava acostumado a usar celular e começa todo mundo a ter um celular, o inconsciente coletivo começa a trazer isso para nossa vida. Tanto que pouquíssimas pessoas, não sei se você já teve sonho que você estava usando o celular. Você já teve algum sonho que você estava usando o celular? Eu nunca sonhei que eu estava usando o celular. Tem gente que já sonhou, mas são pouquíssimas. Se a gente colocar estatisticamente, eu acho que, sei lá, 2% das pessoas já conseguiram sonhar que estão usando o celular para alguma coisa. Por quê? Porque demora isso para entrar no inconsciente coletivo. Mesmo que você use o celular o dia inteiro, quando você vai sonhar, você arruma outras soluções que não do celular. Porque demora para isso fazer parte do tudo. Agora a gente tem inteligência artificial, a gente tem um monte de outras coisas que aos poucos vão fazendo parte desse inconsciente coletivo. Daqui a 100 anos está todo mundo sonhando com celular, é capaz de nem ter mais celular, é capaz de ser um chip no seu cérebro, é capaz de ser o óculos, é capaz de ser um relógio, qualquer outra coisa, mas você ainda está sonhando com isso. Falando em sonhos, vou fazer um vídeo também sobre os meus sonhos premonitórios que eu já tive na vida para vocês num próximo momento. Então, assim, se a gente, o Jung, ele falava assim sobre OVNIs, sobre aparições, mas ele colocava isso muito no âmbito desse lugar do inconsciente coletivo. A maneira como ele manifestava isso, ou colocava isso, era uma maneira lá dos anos 1000, começo do século 20, né? Então ele tinha uma visão bem diferente. Se você quiser que eu traga essa visão junguiana aqui num vídeo também sobre OVNIs, coloca aqui embaixo para mim nos comentários, Andréia, traga aí pra gente entender o que Jung achava disso, porque Jung era um cara muito controverso e dentro da psicologia moderna ele não é muito bem visto, né? Ele não é visto como um cientista, né? Ele é visto como alguém que traz muitas questões da espiritualidade, quando no fundo a gente sabe que isso é uma parte importante nossa. Não a religiosidade, mas a espiritualidade, ou seja, nosso inconsciente, aquilo que a gente tem guardado dentro da gente, como a gente manifesta isso do lado de fora da nossa vida, né? As manifestações que isso traz. Então não é mágica, tá, gente? Não é, faça 10 afirmações que você vai manifestar. Não, você tem que mudar o seu nível interno mesmo, você tem que mudar o seu inconsciente para que isso se manifeste do lado de fora da sua vida. Então eu tive essas três confirmações, depois disso eu comecei a aceitar um pouco melhor, fui estudar, fui ler esses livros, trouxe aqui para vocês algumas das características e hoje eu consigo me ver como um espírito que veio de outro lugar. Eu acho que só tem uma coisa que na minha cabeça ainda não está muito bem entendido, que é o fato de você não precisar fazer nada, é só você ficar aqui sendo feliz e você já vai. Eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que a partir do momento que a gente ganha um CPF, uma identidade, um pai, uma mãe, se desenvolve também uma narrativa, né, enquanto ser humano, que você precisa aprender a lidar com ela. E muitas vezes essa narrativa, enquanto ser humano, ela vem justamente para que você possa despertar essas questões espirituais mais profundas. Então, se tudo tivesse sido muito fácil, muito melzinho, né, na chupeta, talvez eu não tivesse me desenvolvido do jeito que eu me desenvolvi, para entender essas coisas todas, para ir atrás do desenvolvimento pessoal, para ir me pesquisar profundamente, para ir usar vários dos recursos, né, que a gente tem no planeta para se conhecer, e talvez eu não estivesse aqui fazendo este maravilhoso vídeo para vocês, tá bom? Bom, eu vou contar no próximo vídeo sobre o primeiro avistamento que eu tive, primeira vez que eu vi, e no meu quarto, gente. Vocês acreditam? Eu vou contar essa história pra vocês, porque essa história é muito boa. Mas,
Se você já não me segue, já vai lá no Instagram e no TikTok no @AndreaPavlo. Tô colocando aqui para vocês também. Já se inscreve aqui no canal, porque eu vou falar muito sobre esse assunto, sobre outros assuntos de psicologia, de pontos cegos, né? Tudo isso que eu trago de autoconhecimento para vocês também. E não esquece de dar a sua curtida. E se você tem uma história parecida, ou se você acha que você é, ou se alguém já falou isso para você, uma Starseed, já coloca nos comentários aqui para mim, tá bom? Um grande beijo, até o nosso próximo vídeo.